Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. Os 10 Mandamentos de Moisés. Tábuas de Deus. O deserto do Sinai. Moisés havia libertado seu povo da escravidão no Egito. Eles estavam exaustos de sua longa jornada para encontrar a terra prometida. Estava claro para Moisés que eles precisavam de um conjunto de leis para seguir. De acordo com a Bíblia, Moisés deixou seu povo e subiu o Monte Sinai para se comunicar com Deus. Ele se ausentou por tanto tempo que o povo ficou inquieto e, acreditando que Moisés estava morto, construíram um ídolo de ouro para adorarem. Essa história é verdadeira? Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos? O êxodo realmente aconteceu? Ou tudo isso é folclore? A ciência pode esclarecer essa parte controvertida da Bíblia? A história de Moisés recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai é cheia de inconsistências. É impossível discernir fato de ficção. O relato dos 10 mandamentos por Moisés é 100% real e não há contradições. É uma história direta, também confirmada no Talmud, assim como em outros comentários rabínicos. Para determinarmos se os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés em tábuas de pedra, precisamos fazer uma simples pergunta. Onde estão essas tábuas? Ninguém jamais encontrou tábuas de pedra. Uma possível explicação é de que elas nunca existiram. Podemos provar que os 10 mandamentos foram dados a Moisés em tábuas de pedra. Também sabemos exatamente onde essas tábuas de pedra estão hoje. Parece não ter fim as controvérsias em torno dos 5 livros de Moisés sobre importantes eventos na história israelita, incluindo o êxodo do Egito e Moisés recebendo os 10 mandamentos. Houve de fato o Monte Sinai. Existiram tábuas de pedra nas quais os 10 mandamentos foram escritos? Nesse caso, onde estão agora? A Bíblia diz que quando Moisés libertou o povo da escravidão no Egito, eles tinham um pensamento e um objetivo. Mas em pouco tempo, ficou evidente que não eram um único povo. De qualquer modo, esse não era um povo unificado, mas centenas de milhares de pessoas vindas de 12 tribos que haviam estado espalhadas por todo o Egito durante séculos. Usando a estimativa mais baixa para homens, mulheres e crianças que supostamente faziam parte do êxodo, a conta ultrapassaria 2 milhões de pessoas, mais seus rebanhos. Se eles fossem colocados em uma rodovia moderna de 4 pistas, a fila cobriria a estrada de lado a lado por 240 quilômetros. Se todos esses hebreus vagaram pelo deserto do Sinai durante 40 anos sob o êxodo, aonde está a prova arqueológica da sua passagem? O êxodo nunca aconteceu como foi descrito na Bíblia. A história bíblica do Êxodo é um relato de testemunhos oculares, escrito por um leigo para seus contemporâneos. Embora o escritor não fosse um historiador, existem suficientes pontos históricos indicando que o relato é real, tanto de uma perspectiva arqueológica quanto antropológica egípcia. A arqueologia oferece informações para desvendar narrativas e eventos, tais como o relato do Êxodo. Esse relato contém suficientes nomes de lugares com referências cruzadas em tabuletas cuneiformes não bíblicas, sumerianas e assírias, confirmando a precisão do relato do Êxodo e assegurando aos estudiosos que não foi um relato inventado para consumo posterior. De acordo com o relato bíblico do Velho Testamento no livro do Êxodo, os cansados israelitas viajaram árdua e longamente por caminhos estreitos até chegarem ao Monte Sinai. 1 mês após a saída do Egito, a cada dia que passava, a situação do povo ficava pior. Muitos estavam ficando sem comida, crianças estavam começando a sofrer e as pessoas acusavam Moisés de tê-los levado ao deserto para morrer. Meu Deus. Sem sua ajuda, seu povo será destruído. Há pouca comida nas tendas. Como sobreviveremos nesse deserto com nada no estômago além de amargura? Como, Senhor? De acordo com a Bíblia, Deus disse a Moisés que as pessoas teriam pão pela manhã e carne à noite.
Senhor falou comigo, Josué. Ele me disse como as pessoas serão alimentadas. Bendito seja o seu santo nome. Vem. Então, as pessoas seguiram as instruções de Moisés. Ficaram maravilhadas ao colherem as estranhas gotas com gosto de mel encontradas perto de plantas do deserto a cada manhã. Chamaram isso de maná do céu. E à noite, nuvens de codornizes caíram a seus pés, dando a todos a carne que podiam comer, como Moisés tinha prometido. Esse maná aparecendo toda manhã e pássaros caindo do céu toda noite torna a Bíblia totalmente inacreditável. Como isso poderia ter acontecido? O maná do céu, que aparecia cada manhã com o orvalho, eram provavelmente as secreções deixadas nos arbustos de tamarga pelos insetos. As gotas duras, tipo mel, são colhidas chacoalhando os galhos sobre um pano e então moídas em farinha. O fenômeno do maná ainda ocorre nos desertos árabes. Mesmo hoje, os beduínos do deserto o colhem e o usam, ainda o chamando de maná do céu. Provas, tanto bíblicas quanto não bíblicas, oferecem uma imagem bem clara do fenômeno das codornizes. Em abril e setembro, esses pássaros migram aos milhões entre a Europa e a África. Um vento forte, como indicou a Bíblia, desviou grandes bandos de codornizes de seu curso uns 160 quilômetros terra adentro, onde caíram de exaustão por lutarem contra o vento. Os israelitas poderiam facilmente ter juntado milhões desses pássaros e os usado como alimento. Os sacerdotes e escribas que escreveram os 5 livros da Bíblia atribuídos a Moisés não conseguiam nem decidir se a sagrada montanha de Moisés se chamava Sinai ou Horeb. Ela é chamada 37 vezes de Sinai e 17 vezes chamada de Horeb. Embora a montanha na qual Moisés recebeu os 10 mandamentos seja chamada alternadamente de Sinai ou Horeb nas Escrituras, há pouca dificuldade em explicar essa aparente contradição. Durante o reinado do rei Davi, 2 versões da mesma escritura foram reunidas de uma forma que permitiu às tribos israelitas do norte e do sul manterem suas identificações familiares para lugares geográficos. Sinai e Horeb são a mesma montanha. Nada na Bíblia sugere que não seja. Provavelmente, devido aos muitos anos de cativeiro no Egito, as diferenças entre os vários grupos que viajavam eram muito maiores do que suas semelhanças. Estranhos deuses egípcios ainda eram adorados e antigos rituais pagãos ainda praticados. Não havia leis em comum para crimes e punição e a violência começou a se espalhar como praga. Em breve, ficou evidente para Moisés que essas diferenças destruiriam o povo se não pudessem ser resolvidas. Irmãos, por favor, por favor! Nós precisamos... A Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés subir o Sinai e lá esperar a sua aparição. Então, enquanto Moisés preparava seu irmão Arão para ocupar seu lugar, as notícias se espalharam rapidamente pelo acampamento. Especula-se que, devido às constantes reclamações contra Moisés, alguns homens não respeitavam nenhuma lei e até o odiavam. Novo vinho de Madian. Você ainda vive bem, Rezeriel. Nós todos vivemos bem. Mas por quanto tempo ainda? Eu sei agora do que tudo isso se trata e por que Moisés mudou a nação para o Sinai. Ele afirma que o Senhor o chamou para o topo da montanha para receber as leis. Que leis? Uma aliança, diz ele. Moisés deverá receber uma aliança de leis do Deus Jeová, que irá unir a nação para sempre. Isso não deve acontecer. Se há uma chance de nos tornarmos os líderes desta nação, não devemos permitir que isso aconteça. Moisés recuperou grande parte da fé do povo. O povo é como o vinho nesta taça. Penderão para o lado que forem inclinados. O que você propõe? Quando Moisés subirá a montanha? Com a primeira luz da manhã. Bom, vamos começar a promover nossos planos aos líderes tribais. A história dos 10 mandamentos de Moisés é uma cópia total de outros mitos, com os nomes e os lugares trocados.
O livro de leis persa foi dado a Zoroastro em meio a trovões e relâmpagos. Dionísio, o legislador, é mostrado segurando 2 tábuas de pedra com leis esculpidas nelas. Por essa razão, não se pode aceitar a história de Moisés literalmente. Zoroastro e Dionísio vieram centenas de anos depois dos eventos de Moisés no Monte Sinai. E se houve plágio, não foi de Moisés. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés subir a montanha sagrada e buscar a presença do Senhor. Josué, é aqui que eu te deixo. É aqui que vai me esperar. Não pode haver dúvidas de que um código unificado de leis era necessário para evitar um fim desastroso para o Êxodo. Por centenas de anos, o que aconteceu nesse momento tem sido um difícil ponto de discussão entre os estudiosos da Bíblia. Existem 3 histórias conflitantes sobre os 10 mandamentos na Bíblia. Em um lugar, Moisés cortou as pedras e escreveu nelas. Em outro, Moisés cortou as pedras e Deus escreveu nelas. No terceiro lugar, Deus cortou as pedras e Deus escreveu nelas. Se Moisés e Deus não conseguem acertar a história, por que acreditar nela? A Bíblia é muito clara. Deus originalmente escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra feitas por ele e as deu a Moisés. Depois que Moisés quebrou as tábuas originais quando viu os israelitas adorando o bezerro de ouro, cortou outro conjunto de pedras e Deus escreveu nelas também. Na Bíblia não há prova significativa de um terceiro conjunto de pedras. Qualquer referência a um terceiro conjunto vem da má interpretação da passagem onde a Bíblia está, na realidade, contando sobre o segundo conjunto de tábuas. Mesmo quando Moisés só havia partido por alguns dias, o povo já começava a se preocupar que ele não voltasse mais. Em uma semana, Arão não tinha mais nada a dizer para aquietar a mente dos líderes. Mas havia outros no vasto acampamento dos israelitas que ficavam mais contentes a cada dia que passava sem que Moisés voltasse. Para Moisés, o tempo havia parado. Sua consciência toda estava focalizada nos momentos em que Deus lhe falou sobre as leis que fariam sua aliança. Meu pai, por quê? Por que me trouxeste aqui? Com Moisés ausente há tanto tempo, os planos tramados na escuridão agora se encaminhavam para a luz do dia. Falamos e planejamos. Se não agirmos agora, talvez não tenhamos outra chance. A chave do sucesso de nosso plano é Arão. Mas precisamos estar convencidos de que Moisés está morto. Quando ele estiver seguro de que o queremos como nosso novo líder, ele concordará. Quando os dias se tornaram meses, com Moisés ainda ausente, os problemas diários de governar ficaram maiores e mais difíceis. Arão não era Moisés. As grandes responsabilidades do primeiro líder eram demais para ele. A cada dia, Arão perdia um pouco mais o controle. Basta! Basta! Tenho de repousar. Preciso de tempo para pensar. Por favor, me deixem em paz. Senhor Arão. Os conspiradores tinham esperado astutamente até que Arão estivesse enfraquecido pela pesada carga do ofício de Moisés e pela preocupação por seu irmão. Rezariah tem notícias de Moisés, mas só para você. Ele não dirá a mais ninguém, nem a nós. Aconteceu alguma coisa, meu irmão? Venha, por favor. Durante todo o dia e toda a noite, Arão escutou. Eles o convenceram que Moisés estava morto e que as tribos em breve entrariam em uma terrível guerra entre si sem uma liderança central. Eles se propuseram como conselho governamental e ele como líder. Você mesmo deve fazer a imagem do bezerro de ouro. Sua perícia em trabalhar com ouro é conhecida. Mas por que eu devo fazer o ídolo? Existem artistas mais habilidosos. Porque o povo deve saber que seu novo Deus foi feito por você. Você é o herdeiro e sucessor de Moisés. As pessoas ficarão mais felizes